Olá, tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez aqui para falarmos mais um pouquinho da palavra do Senhor e sobre o que Ele tem para as nossas vidas para esse tempo. Passei um tempo fora daqui, mas agora acredito que dará tudo certo. Eu sou a missionária Vitória Cavalheiro, sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? E venho aqui trazer a minha história. Fiz aqui um esboço para não esquecer o que eu tenho que falar para vocês, porque a gente fica um pouco tímido, porque é sobre a nossa vida, é sobre a nossa história, mas antes de ser sobre nós, é sobre Deus. Então nós temos que vencer as nossas limitações e fazer aquilo que apraz o coração do Senhor, né? Então aqui neste canal eu falo sobre a cura interior, sobre a minha vivência, sobre a minha história, sobre algumas coisas que eu vou falar aqui, né? A minha história ela é um pouco profunda. Antes de eu chegar até a prostituição, que foi uma vivência profunda de 20 anos que Deus me permitiu passar, antes disso, já na minha infância, muito na infância, eu conheci a pornografia. Ou seja, não a pornografia em si, porque hoje nós temos as redes sociais para que nós possamos nos aprofundar nos assuntos, por isso precisamos vigiar com os nossos filhos com as redes sociais. Mas na minha época era com o toque físico mesmo. Então eu era muito criança e hoje, depois da noite, depois da prostituição, eu fui entender que era pornografia, porque no nosso tempo, há muitos anos atrás, isso há mais de 30 anos atrás, era bem diferente as relações humanas. E hoje tem muitas relações humanas pelas redes sociais. Então não tem o toque físico, não tem o afeto físico como um todo. E antigamente não. Antigamente tudo era com o toque físico. Então hoje eu conheço a prostituição, tenho uma outra visão e entendo os dois lados da minha vivência. Também vivi a química, que foi a cocaína, vivi a noite, que foi muito destrutível para minha vida, porque depois de um certo período, tu passa pela cocaína e depois tu passa para o crack, que tu vai avançando de níveis, que foi o meu caso. Enfim, a ruína e a depressão. Depois de tudo isso, eu descobri que eu havia sofrido a rejeição, que desencadeou muitas coisas na minha vida, até eu entender que a grande descoberta, que era um chamado do Senhor, né? Então tudo que eu fazia era pecado. Onde eu tocava era para pecar. Tudo. Depois de um certo período da minha idade, eu me desviei dos caminhos do Senhor e fui à noite, fui para a noite, me casei, me separei e aprouve o Senhor 20 anos de noite na minha vida. E aqui nós vamos falar sobre retornar falando sobre tudo o que eu já vivi. O que você quiser perguntar, você interage nos comentários, você fala, eu vou tentar postar na comunidade sobre o que falaremos. Então vai ser um conjunto de vídeos sobre prostituição, muitos vídeos sobre pornografia, níveis de pornografia, muitos vídeos sobre a química, sobre o crack, sobre a cocaína. A depressão leva a cocaína, as drogas, a química, né? E a química leva a depressão. Muitas vezes a depressão desencadeou em virtude de alguma coisa, algum sofrimento, rejeição, drogas e assim vice-versa. Mas o Senhor, aprove o Senhor nos provar nesta área para que nós possamos estar aqui passando uma vivência verdadeiramente aonde o Senhor interveio na minha vida, para que eu pudesse ser liberta, para hoje eu estar aqui reconhecendo a minha pequenez, o quanto é importante que eu conte para você tudo que eu passei, para você poder entender que você também tem um chamado, que você também precisa libertar pessoas, que você também precisa se posicionar. Eu quero deixar uma palavra aqui agora para você, que esta palavra não se aplica muito ao pecado, se aplica ao vale de ossos secos, porque todo mundo que está em pecado está morto. E Paulo vai escrever aos Tessalonicenses na carta dele ele vai falar
sobre aquele tempo, sobre o pecado, sobre tudo, que inclusive é a prostituição, a pornografia, ali no capítulo 4, se eu não me engano. Veremos isso em outro vídeo, mas hoje, para darmos a partida, sairmos de um ponto de partida, de onde Deus quer que nós recomeçamos nesse tempo. Eu quero deixar aqui uma palavra para nossa reflexão, que antes de Deus usar lá, falar, chamar lá e falar com Ezequiel no capítulo 37, filho do homem, pode esses ossos reviver? Aonde ele já sabia a resposta que Ezequiel daria: sim, Senhor, tu sabes. Antes disso, aqui em Ezequiel, no capítulo 2, no versículo, eu marquei o versículo 1 em diante, eu vou ler alguns versículos para você, aonde Deus, primeiramente, ele manda Ezequiel se levantar. Filho do homem, põe-te em pé, que eu falarei contigo. Então Deus não vai te usar quebrado como você tá, para falar com o morto, porque você também tá morto. Então, antes que você fale, ele diga: viva, põe-te em pé, ou seja, se posicione. O poder do posicionamento. Põe-te em pé, que eu falarei contigo. Ele não quer falar com você caído, quebrado como tu tá. Ele quer que tu se levante, se posicione, que ele quer falar contigo. Deus não é qualquer um, ele é uma autoridade. E se ele mandar você falar, você vai ter que falar. Se ele mandar você ir, você vai ter que ir. Assim como ele falou com Jeremias: aonde quer que eu mandar irá, o que eu mandares falar, dirás. Assim é conosco, né? Então ele não quer falar com você caído, ele quer falar com você em pé, posicionado. O poder do teu posicionamento, do meu posicionamento nesse tempo. Veja bem, em Ezequiel, a vocação de Ezequiel. Em Ezequiel, no capítulo 12, versículo 1, alguns versículos diz assim: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé. Eu vi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se as insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Então é em nome do Senhor, é em nome do Senhor Jesus. Ele quem te dá autoridade para falar. Ele quem está te mandando pôr-se em pé. Então põe-te em pé, que neste tempo ele vai te enviar a um povo. Ele vai te enviar a um vale. Mas antes ele quer te tirar desse vale. Nós não sabemos aqui ao certo o que Ezequiel pensou naquele momento. Eu conjecturando digo a ti que disse ele aos próprios pensamentos: preciso me pôr de pé, porque quando Deus nos impele, automaticamente o próprio Senhor, o seu senhorio, faz com que nós reconheçamos a nossa pequenez e entendemos que é a voz dele. E quem conhece a voz do Senhor não tem medo de falar o que ele manda. Então aqui nós entendemos que antes que façamos alguma coisa, ele nos levanta, ele nos põe em pé. Não importa como estamos no momento que ele fala conosco, quebrado, viciado, na noite, mas ele fala, mesmo ele não fala, ele não veio para os sãos, para os sarados, ele veio para os doentes. Veja bem que aqui Ezequiel não estava bem, então ele disse: põe-te em pé, mas ele viu em Ezequiel a fé que ele precisava, a boca que ele precisava para usar lá na frente. Então ele disse: põe-te em pé que eu falarei contigo. Ele já sabia o quão limitado Ezequiel era. Então nós sabemos quão limitados nós somos, mas se nos colocarmos diante daquilo que ele quer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Assim disse Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então nós sabemos que Deus, ele está pronto para dar missões a nós, desde que nós nos coloquemos na posição. Eu preciso obedecer. Precisamos reconhecer, irmãos, somos pecadores todos os dias, morremos e
nascemos todos os dias, porque precisamos todos os dias morrer, matar nossa carne e viver o nosso espírito em Cristo Jesus, porque se não for a misericórdia dele, a graça dele nos alcançar todos os dias, nunca jamais faremos o que ele nos manda, porque nós somos tão pequenos, que antes que Deus fale conosco, ele nos fala: ponte em pé. Neste dia, ele diz a nós, nesta noite, nesta manhã, eu não sei quando você está vendo este vídeo, este conteúdo. Vamos nos encontrar mais vezes, porque assim é o desejo do Senhor. Mas você vai entender, preciso me posicionar. Hoje Deus está falando comigo. Hoje Deus nos incumbe, nos impele a uma missão de ir. Então não é uma carteirinha que nos diferencia, que nos faz nós ficarmos parados porque nós não a temos para ir fazer missões. Missões é uma missão que temos, ir levar algo, nesse caso a palavra, destrinchar, esmiuçar com você a minha vivência dentro daquilo que você me perguntar, é claro. Deus nos aproximará de maneira extraordinária, porque a obra dele é completa. E assim em todas as áreas, algumas outras mensagens de pastorear ovelhas, outros de ser um grande intercessor, outros de ser um grande cantor. Eu também louvo ao nome do Senhor, mas neste tempo Deus fala comigo: fala o que eu te mandei, não discuta comigo, menina. Então quando ele nos chama por algo muito íntimo, menina significa uma criança, veja bem, nós temos que ser como uma criança para que possamos herdar o reino dos céus, obedientes ao nosso Deus como aos nossos pais, para que possamos ouvir a voz do nosso Senhor. Então eu estou aqui para obedecer, fazer o que ele mandou, porque se for do meu gosto, do meu coração, obedecer a minha carne, jamais eu estaria aqui falando para você a minha vida, expor o meu passado, talvez expor pessoas. Terei que ter cautela ao falar coisas aqui, para que você possa entender que dentro do plano de Deus, no tempo dele, tu se levantará, você se levantará e começar a enxergar o cenário que está aí dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar, porque todo ministério, ele começa conosco na nossa casa. Então veja bem, como Ezequiel não estava na posição, ele disse: ponte em pé. Ele começou ali, em volta dele, se levantou, aonde ele estava, ele se levantou, ele não se levantou e foi: ponte em pé que eu falarei contigo. Então primeiro ele se colocou em pé. Por quê? Porque ele tinha que ouvir o que Deus estava mandando, o que Deus quer comigo. Eu preciso me levantar. Então hoje, o que Deus quer com você? Se levante e comece a olhar o teu cenário, que hoje ele quer que você se coloque de pé, e amanhã ele vai te usar para falar com o vale de ossos secos. Nós sabemos que Deus é maravilhoso, igreja. Ele fala conosco todos os dias. Ele nos renova, a palavra dele nos renova todos os dias, nos dá força todos os dias para vencer. Então nós cremos que dentro deste tempo nós superaremos grandes dores, amarras, correntes serão quebradas. E nós, em nome de Jesus, venceremos. Esse grande exército vai se juntar osso com osso. E é muito numeroso, mas ele vai reviver. Creia tão somente que esta palavra veio hoje, no tempo certo, na hora certa, para te levantar. Deus quer te usar. Fique com Deus, a paz do Senhor, e Deus abençoe.